Boa noite, Enir. Boa noite, Bem-vinda mais uma Patrícia. vez. Obrigada. Sempre bom ter você aqui. Boa Obrigada, noite a igualmente. todos que já chegaram. José Carlos, Eleazar, a Célia, a Leida, Enir. Boa Eu. noite a todos vocês. Edilene. Oi, Ah, Edilene, tudo bem com você, querida? Tempão a que a Edith gente. está falando que ela também está aqui, tá? Ah, que bom! Edith, eu sei que sempre tá. Não sabia que ela já estava aí. Já está aqui. Já está aí, né? Então é isso, meus amigos. Boa noite, Fábio. Que sejam todos vocês muito bem-vindos. Estamos ao vivo pela nossa amada, querida casa Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, pelo Terceiro Seu. Essa live ela fica gravada para aqueles que quiserem compartilhar ou assistir depois. Vai estar no canal do grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz. E sejam todos bem-vindos. Hoje a Enir está dando continuidade, né, Enir? Isso, No sermão profético. E isso hoje mesmo. ela vai falar a vinda do Filho do Homem. Então, com certeza é sempre muito bom e continuar sendo, né? Eu vou fazer aqui uma leitura e uma prece, e aí eu já passo a palavra para a Enir. Quem chegou aqui acho que foi o Alexandre. Boa noite, Alexandre, tudo bem? Então, abri aqui, é o livro Sempre Melhor, do José Carlos de Luca, e a lição é a 10. Ele diz o seguinte: esquecer o mal significa fazer uma faxina nas lembranças amargas de toda negatividade que permitimos entrar em nossa vida. Varrer mágoas, culpas, melindres e traumas para bem longe de nosso caminho. Além de esquecer o mal, precisamos crer no bem, crer na sua vitória, crer na cura, na saúde, na prosperidade, na harmonia familiar, acreditar na felicidade. E toda essa crença positiva se conquista quando nos dispomos a servir com amor. Ser um servidor no lar, no trabalho, na comunidade. Quando servirmos amorosamente, nossos gestos ficam impregnados de uma energia tal que não há portas que não se abram para o nosso progresso material e espiritual. É do livro Minutos com Chico Xavier. Então, vamos à nossa prece. Já envolvidos por essa canção, por essa mensagem lida, já pedimos de imediato que nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente nos nossos corações, na nossa mente, que possamos criar um campo de energias benéficas para que possamos sentir a presença de nosso Senhor Jesus Cristo em nossos lares, em nossos corações, em nossas famílias. Pedimos à espiritualidade amiga, que é responsável por essa tarefa, a espiritualidade da nossa querida casa Oswaldo Cruz, que possa se fazer presente ao mentor da Enir, para que ela tenha, nesta noite, as suas intuições, através do estudo que ela fez, para nos trazer as informações que tanto tocam em nosso coração, para o nosso aprendizado e crescimento espiritual. Que a bondade e a misericórdia de Maria e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja entre nós, nos iluminando e nos fortalecendo. E que possamos sair dessa reunião melhores do que aqui chegamos. Muito obrigado, Senhor. Fique conosco hoje e todo sempre. Que assim seja. Assim seja. Enir, palavra é sua. Obrigada, Patrícia. Deixa eu só dar uma boa noite aqui, Enir. Chegou aqui a Marco Mota, que bom, Marco, você por aqui. Adriana Carvalho, Sônia Maria Félix, Ana Mota, Rosana Knaiper, que bom, todos aqui presentes conosco. Fica à vontade, Enir. Obrigada. Boa noite a todos.
a mensagem bem oportuna, né? Que a Patrícia leu, que a gente possa esquecer o mal, mas esquecendo o mal, acreditando no bem. Isso é que é de suma importância para todos nós. Que esquecer só o mal não é o suficiente. A gente tem que acreditar que o bem vale a pena, que ser bom vale a pena. Essa noite a gente vai dar continuidade ao sermão profético que a gente já vinha fazendo alguns meses atrás. E hoje, especificamente, eu vou até colocar aqui, a gente vai estar falando da terceiro item desse sermão profético, que é a vinda do Filho do Homem. Deixa eu vou passar só mais um slide, deixa eu ver se eu botei aqui na frente. Isso. Eu estou seguindo toda a forma didática de disposição do sermão profético embasado na Bíblia de Jerusalém. Então, nós já fizemos a introdução, o princípio das dores, as grandes tribulações de Jerusalém. Agora a gente está aqui, olha, nesse momento, a vinda do Filho do Homem. E aí a gente vai estar explorando os versículos contidos em cada item desse, e a gente vai estar tecendo algumas reflexões em cima. Não sei se todos conhecem o sermão profético e a importância do sermão profético na nossa vida. Mas o sermão profético foi um dos últimos sermões de Jesus, o último propriamente dito, que foi proferido nos evangelhos sinóticos, e ele vai falar justamente desse momento que nós estamos vivenciando, dessa transição planetária, porque nós sabemos que nós estamos deixando de ser um mundo de provas e expiações, um mundo cuja característica e predominância é o mal, ainda que predomina o mal, e estamos caminhando na direção de um mundo de regeneração ou de transição, como também é classificado e denominado, onde já começa a prevalecer o bem, onde a gente já está mais conscientizado de que o mal não vale a pena, de que o revide não vale a pena, de que o olho por olho, dente por dente não vale a pena. Que o que vale a pena é a lei do amor, apesar de toda a dificuldade que nós temos de viver o amor entre nós. Apesar de a gente gostar muito de ser amado, a gente ainda não ama muitas vezes o suficiente. De uma forma didática, baseado no Evangelho de Mateus, ou dos sinóticos, Jesus vai proferir esses 4 sermões que são de suma importância. É o Sermão da Montanha, onde ele vai deixar para a gente todo um código de conduta moral para a gente poder se pautar aqui na Terra, para a gente saber como a gente vai se relacionar diante dos fatos da vida, se relacionarmos uns com os outros. Então, é um sermão que vai trazer para nós subsídios para que o reino de Deus possa ser implantado aqui na Terra, ou seja, para que as suas leis prevaleçam e não as leis falhas dos homens, e não a nossa justiça, que é quase sempre justiceira. E ele deixa também o sermão profético, que a gente acabou de falar, o sermão do cenáculo, que, na verdade, o sermão do cenáculo não está nos evangelhos sinóticos, desculpe, né, vou fazer vou me corrigir aqui, mas o sermão do cenáculo, ele vai estar tão somente no evangelho de João, ele vai ser também denominado como a última ceia, e ele vai se dirigir a todos os apóstolos dele, mas também a todos os trabalhadores dele que virão depois da sua desencarnação. E, por fim, o sermão dos 8 ais, que foram dirigidas aos religiosos de todos os tempos, mais especificamente aos escribas e fariseus. Mas é um sermão também bastante interessante. Sermão profético, como o Sermão da Montanha, ele também foi proferido no monte. Só que o sermão profético ele foi proferido no Monte das Oliveiras, onde haviam várias árvores de azeitonas. E é interessante que as situações geográficas também são simbolismos para nós extrairmos conhecimentos, para nós extrairmos lições deixadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Como todo monte, ele vai exigir de nós uma verticalização, uma subida, um trabalho de verticalização.
verticalizar o quê? É sempre a pergunta que eu faço, a reflexão que eu deixo. Ele tem que verticalizar as nossas emoções, que são as nossas emoções que ainda vivem na horizontalidade da vida, que nos deixam presos aos ciclos reencarnatórios de dor. Então ele profere basicamente esse último sermão, que é o sermão profético, no Monte das Oliveiras. E a gente sabe que a parte primordial, essencial, a parte mais nobre de uma azeitona é o azeite. E o azeite, para ele ser extraído da azeitona, ele vai ter que ser macerado. Ou seja, é um convite para todos nós também não nos autoflagelar, não é esse o convite, mas para todos nós entrarmos em contato com as nossas sombras. É preciso que a gente entre em contato com as entranhas do nosso interior, do nosso mundo interior, do nosso psique, da nossa consciência, para que a gente possa tirar de lá todas as sombras, todos os vícios que ainda nos prendem à horizontalidade da vida, que nos deixam presos aos ciclos reencarnatórios de dor, que faz com que esse mundo que a gente vive seja um mundo de muitas dores, de muitas misérias, de muitas coisas ruins ainda. Então é preciso que a gente trabalhe duro o nosso mundo interior. Então é um convite para todos nós, esse Monte das Oliveiras. Como a gente viu, eu estou seguindo a Bíblia de Jerusalém, então é interessante que daqui a pouco a gente vai entrar numa série de parábolas muito interessantes, muito simbólicas, que daqui a pouco vão deixar, que não todos os ensinamentos de Jesus deixam, né, mas as parábolas são muito interessantes pelo forte simbolismo que elas trazem, elas deixam para nós muitas mensagens. Cada vez que a gente vai ler a parábola novamente, que a gente vai estudar, a gente consegue ver outras coisas dentro da parábola, ver outros ensinamentos que ficaram ali e que momentos antes a gente não tinha visto, 1 ano antes, 2 anos antes, a gente não era capaz de reconhecer e ver aqueles simbolismos. O que nos cabe essa noite, dando seguimento ao sermão profético, são esses 3 versículos, 26, 27 e 28 do capítulo 24 de Mateus, que eu vou ler e nós aqui juntos, nós vamos tecer as nossas reflexões e o que vocês quiserem deixar de perguntas ou alguma reflexão, algum conceito, alguma opinião a respeito, por favor, deixem no chat que muito vai nos ajudar e nos enriquecer para a gente dar seguimento aos nossos conhecimentos dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala assim: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Esse ele é Jesus, tá? Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Principalmente esse último versículo, ele é bem simbólico, mas nós vamos chegar lá juntos, todos nós juntos. Vamos lá, gente? Na Revista Espírita, porque eu fiz questão de colocar aqui para gente, mas na Revista Espírita de fevereiro e março de 1868, nesses 2 artigos da Revista Espírita, que foi denominado Os Messias do Espiritismo, é interessante, nós vamos encontrar muitos dados interessantes sobre o sermão profético, sobre esse momento de transição planetária que nós estamos vivendo. E nessa primeira mensagem deixada por Fénelon, em Constantina, em dezembro de 1861, olha que interessante ele fala. A corrupção dos costumes, as desgraças que serão a consequência do desencaminhamento das paixões, o declínio da fé religiosa serão os sinais precursores de seu advento. Do advento, né, da vivência dos ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus e também de que estamos próximos dessa transição planetária. Nós estamos vivendo um período de corrupção de costumes, nos quais a gente denomina atualmente, no século XXI, de inversão de valores. E sem dúvida nenhuma que essa inversão de valores
ela vai ter como consequência o desencaminhamento de muitas paixões, é o que a gente vê muito hoje na vida social, nas redes sociais. E a gente vê um declínio muito grande da fé religiosa, porque o que acaba prevalecendo nessa sociedade, e está prevalecendo, são os valores materialistas. Então, as pessoas estão se afastando. Mas quanto mais a gente se afasta de Deus, mais faminto nós ficamos, mais sedentos nós nos tornamos em realidade. Isso a gente vai ver quando isso chegar no auge, no período de agudização desse afastamento, quando os nossos sofrimentos forem bastante intensos, como está na questão 916 do Livro dos Espíritos, nós nos conscientizaremos através de um processo doloroso, de um convite doloroso da irmã dor, nós nos conscientizaremos da importância do amor. Mas então, o Fenelon deixa para a gente esse alerta. Lacordaire, ainda dentro desses dois artigos, ele fala assim: quando uma transformação da humanidade deve operar-se, Deus envia em missão um espírito capaz, por seus pensamentos e por uma inteligência superior, de dominar seus contemporâneos e de imprimir às gerações futuras as ideias necessárias para uma revolução moral civilizadora. Então, novamente, né, quando a gente está num período de transformação, geralmente esse período de transformação é um período de muitas dores, porque a gente tem muitos conflitos dentro de nós. Deus, então, sabe que naquele instante a dor já operou em nós uma série já nos sensibilizou bastante, e ele, então, vai enviar espíritos capazes, com seus pensamentos embasados na lei de amor, de justiça e de caridade, que é a lei de Deus, de operar transformação dentro de uma sociedade. Então, a gente também vai começar por esses sinais, vendo que nós estamos num período de transição planetária. E Lacordaire ainda fala: Jesus Cristo foi um desses enviados excepcionais. Do mesmo modo, tereis para os tempos chegados um espírito superior que dirigirá o movimento, ele vai dirigir o movimento de conjunto e dará uma coesão poderosa às forças esparsas do espiritismo. Então, assim, ele fala de um espírito superior que dirigirá esse movimento. Mas então, se ele vai dirigir o movimento, é claro que virão muitos outros, e a gente vai ver isso daqui para frente. Vamos lá, gente, vamos seguir. Nessa mesma revista, falam de 3 categorias de espíritos que devem concorrer para esse grande movimento de regeneração que irá se operar na humanidade terrestre. Momento bastante interessante. Ele fala: são os Messias. Esses espíritos são espíritos cuja perfeição os tornam infalíveis. Os Messias são espíritos puros, que poderão vir reencarnar nesse planeta, vários deles, em vários âmbitos da sociedade, em vários pontos da nossa cultura, da nossa ciência, para trazer transformações, novamente mostrar a importância de valores sólidos, valores que a traça e o ferrugem não corrompem. E quando eu falo de valores sólidos, eu não falo daquela solidez que não nos permite movimentar, que não nos permite crescer, progredir e avançar. Mas eu falo de bases que nós precisamos para construir o edifício da nossa moralidade. Então, esses messias são espíritos puros, que não sofrem mais a influência da matéria e que são infalíveis. Mas junto com eles, porque não virão só eles, virão também o que eles chamaram na Revista Espíritas de espíritos marcados, que agem livremente por sua própria vontade. São espíritos com uma bagagem, são espíritos missionários, porém são falíveis, mas virão também preparados, trazendo toda uma bagagem de conhecimentos para reforçar todos os ensinamentos que esses messias trarão para que essa transformação da sociedade ocorra também em vários pontos da Terra. E virão ainda espíritos superiores, né, como última categoria, que também têm o livre-arbítrio e também podem falir. Então, os espíritos superiores, segundo as designações da própria doutrina, são espíritos com uma envergadura, com uma bagagem muito boa, mas que ainda não são espíritos puros e, portanto, poderão falir ou não.
Isso vai depender do livre-arbítrio deles, da vontade de permanecerem no bem, permanecerem dentro daquilo que se propuseram na espiritualidade. Então virão essa série de espíritos reencarnarão em vários pontos da Terra para trazerem essas grandes mudanças, que serão mudanças de cunho moral, principalmente de cunho moral, não que também não teremos avanço na área intelectual, mas primordialmente na área moral, porque hoje em dia nós podemos observar uma sociedade muito intelectualizada, porém uma sociedade muito pouco moralizada. Então virão espíritos que trarão bases morais para todas as ciências, para todos os âmbitos do conhecimento humano, para que com esse quesito chamado, com essa grandeza chamada moral, nós possamos verdadeiramente verticalizar e sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor. Porque conhecimento sem um conhecimento sem a moral é um conhecimento perigoso. Então, esses espíritos trarão grandes valores dentro dos conhecimentos, das ciências, das religiões, de todos os âmbitos do conhecimento humano, da filosofia, de todas as áreas, para que nós possamos moralizar os conhecimentos que nós já possuímos. E ainda na Revista Espírita, lá, os Messias, eles vão explicar um pouquinho mais, são seres superiores chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste. Depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis, daí por diante e acima das fraquezas humanas, mesmo na reencarnação. Então, os Messias são espíritos puros, e teve um, especificamente, que veio entre nós, que é um desdobramento dos espíritos puros, que são chamados espíritos crísticos. Esse espírito que aqui esteve entre nós, que veio para nós, entre nós, chamou-se, nós denominamos ele de Jesus Cristo. É uma falange, né? Os espíritos crísticos são uma falange. Isso está lá na Revista Espírita. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês resumidamente, vocês poderão encontrar naquele artigo anterior que eu coloquei ali, Revista Espírita, fevereiro e março de 1868. Ok? Trago as referências para que vocês possam verdadeiramente ter certeza daquilo que eu falo. Então, nós estamos aqui, na grande maioria de nós, como espíritos imperfeitos, temos também entre nós espíritos bons. Mas, nessa transição planetária, reencarnarão muitos espíritos bons, puros, e poderão vir, se assim for necessário, também os crísticos, né? Crísticos, né? Mas os espíritos puros a gente viu que com certeza virão, e os bons também. Os espíritos bons também ainda não são puros, então também são falíveis. Então a gente também precisa entender isso. Né? São falíveis em menor escala do que nós imperfeitos, ou a grande maioria de nós que somos imperfeitos, mas ainda não cometem tantos erros quanto os imperfeitos, mas ainda podem vir a falir. Já os puros não falem, não vão falir na sua missão. Serão fiéis até o fim, e pregarão e farão todas as mudanças e trabalharão para toda a transformação do planeta de conformidade com as leis de Deus até o fim da sua missão aqui na Terra. E aí, como o nosso título da nossa palestra hoje é a vinda do Filho do Homem, o que a gente quer saber realmente, será que Jesus virá novamente aqui na Terra? Isso seria realmente viável hoje? Seria realmente necessário ele hoje vir à Terra? Um homem só faria todas as mudanças que é preciso que seja feita nesse planeta para que ele se transforme num planeta de regeneração? Essa é uma pergunta que nós poderemos fazer e que nós vamos procurar responder até o nosso finzinho aqui, ok? Então vamos lá, gente. Vamos dar sequência. Aqui ainda tem mais um pouquinho de coisas que eu acho que eu deixei para vocês. Vamos lá. No livro A Caminho da Luz, isso aqui também é bastante interessante, por isso que eu botei nos slides, para a gente ter como fonte e leitura, Emmanuel, no capítulo 1, ele vai falar de uma comunidade dos espíritos puros, na qual Jesus Cristo faz parte dessa comunidade dos espíritos puros. E ele relata lá, nesse capítulo 1, que esses espíritos se reuniram 2 vezes próximos à Terra para resolverem situações muito importantes de cunho
de levar progresso para o planeta Terra. Então, esses espíritos se reuniram 2 vezes próximo ao planeta Terra para trazerem mudanças para a evolução do nosso planeta. Ele diz que a primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem, no tempo e no espaço, as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição no planeta. Então, foi quando o nosso planetinha se destacou da nebulosa solar, né, e formou-se o nosso planetinha. Ali foi entregue, né, para nosso Deus Jesus Cristo, mais ou menos foi falado assim para ele, eu que brinco sempre, né, se vira dos 30, faz aí um planetinha para a gente, né. E a segunda reunião que esses espíritos puros se fizeram bem próximo ao planeta Terra para tomarem decisões que mudariam profundamente a paisagem da vida na Terra, foi quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Foi quando então Jesus se preparou para vir à Terra pessoalmente deixar uma mensagem para toda a comunidade terrestre. Mas, interessante, nesse mesmo livro, A Caminho da Luz, já lá no final, no capítulo 24, intitulado Jesus, Emmanuel nos deixa uma próxima reunião desses espíritos puros próximos à Terra. Ele fala assim: esses espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar, da qual é Jesus um dos membros divinos. Reunir-se-á de novo a sociedade celeste pela 3ª vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. Que resultará desse conclave dos anjos do infinito? Pergunta Emmanuel. Deus o sabe. Nas grandes transições do século que passa, aguardaremos o seu amor e a sua misericórdia. Então, novamente, essa comunidade de espíritos se reunirá bem próximo da Terra novamente, para novamente decidir essa transição planetária, que a gente sabe que não é de um dia para o outro, né? Mas que ela vai se fazendo paulatinamente até que ela se torna clara e evidente. Então, a gente não sabe se esses espíritos já se reuniram, se ainda vão se reunir, porque isso não tem data, a gente não sabe a data exata, né? Mas eles se reunirão novamente. Olha que coisa interessante. Isso prova a misericórdia divina para conosco. É sempre preocupado conosco, com o nosso destino, o que será de nós, como se fará, sempre preocupados em nos ajudar para que nós possamos sair dos ciclos dos sofrimentos, para que nós possamos merecer o reino de Deus. Então é muito interessante tudo isso. Dito isso, então, eu vou voltar aqui para vocês. Nós vamos tratar do primeiro versículo lá, que diz assim: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Novamente, Jesus, ele chama atenção para um ponto em que ele já falou no Sermão da Montanha, ele já falou anteriormente no princípio do sermão profético, e agora, lá no meio, quase no meio dele, ele vai falar de novo. Ele vai falar de novo dos falsos cristos e dos falsos profetas. Mas quem são esses falsos cristos e falsos profetas? Será que é uma entidade? É uma pessoa? É o que os falsos cristos e falsos profetas? É uma religião? Não. Os falsos cristos e falsos profetas são todas aquelas correntes filosóficas religiosas, ou todos aqueles movimentos que ocorrem na Terra, que têm por finalidade escravizar as consciências humanas e levar essas consciências escravizadas a viver uma vida muito material, afastados de todas as leis de Deus, afastados do divino, afastando-nos cada vez mais de Deus, nosso Pai, nosso Criador, e afastando-nos das suas leis. Então, esses são os falsos cristos e os falsos profetas. Eles podem estar em todos os lugares, eles podem estar dentro dos movimentos religiosos, tentando escravizar as consciências, fazendo com que as pessoas tenham uma visão estreita da vida, estreita das leis de Deus,
Ao mesmo tempo, esses falsos cristos, esses falsos profetas, eles podem estar, por exemplo, nas redes sociais, construindo as fake news, confundindo as consciências, confundindo as pessoas para que elas não consigam separar o joio do trigo. Da mesma forma, os falsos cristos e falsos profetas podem estar em todos os movimentos da sociedade, em todas as ideologias na sociedade. Então, é um chamamento que Jesus está fazendo para todos nós, para que nós possamos criar um senso crítico dentro de nós, nos habituar a refletir sobre as coisas que nós ouvimos, que nós vemos na sociedade, e que procuremos aprofundar sobre as coisas que estão sendo faladas dentro da sociedade, se aquelas ideologias, se aquele movimento que está na sociedade tentando induzir o homem a tomar esta ou aquela decisão, a ter esse ou aquele comportamento, para a gente refletir e ver se isso está em conformidade com as leis de Deus. No Livro dos Espíritos, é feita uma pergunta, Kardec faz uma pergunta, como a gente vai saber se a gente está andando dentro do bem, dentro da lei de Deus? E a resposta é muito simples e embasada nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles respondem, aquele pensamento, aquele comportamento, para a gente saber se está embasado na lei de Deus, ele deixa a seguinte frase de nosso Senhor Jesus Cristo: fazei com os outros aquilo que você gostaria que fizesse com você, ou não fazei com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Então, dentro desses movimentos, se não estão embasados a lei do amor, do respeito mútuo, não pode fazer parte das leis de Deus. Então, é o convite de Jesus, ele fala de novo dos falsos cristos e falsos profetas, para que nós possamos refletir sobre tudo que está acontecendo ao nosso redor e se aquilo que está sendo falado verdadeiramente está em ressonância com a lei de Deus ou está afastado das leis de Deus. Mas aí a pergunta é, portanto, se vos disseres, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está aqui ou ali, ou no interior das casas, não acrediteis, mas então onde que Jesus está? É isso que nós deveríamos fazer como pergunta. Numa mensagem do livro Coração Missionário, capítulo 19, intitulado Inspiração, uma psicografia do Espírito Maria Dolores, ela diz assim: e vemos o retrato do Mestre estampado em todos os lugares, chamando-nos ao perdão e à bondade, à compreensão e à misericórdia. Então ela diz, nós vemos o retrato do Mestre Jesus estampados em todos os lugares. Se nós passamos nos hospitais, nas instituições de ensino, nos templos, nas capelas humildes, nas universidades, nas escolas, nas atividades das artes, na imprensa, nas livrarias, nos recantos de lazer ou nas casas de refazimento, ou nos palácios ou nos lares, seja onde for, ali está estampado o retrato do Mestre Jesus, chamando-nos a quê? A perdoar um irmão. Então pode ser um irmão que está hospitalizado, que está me chamando, que está me convidando para exercer a bondade, para exercer a compreensão, para exercer a misericórdia. Ou o retrato de Jesus pode estar dentro do nosso lar, através de um irmão que está me chamando para eu exercer o perdão, para eu exercer a compreensão, para eu exercer a misericórdia. Ou o retrato de Jesus pode estar estampado nas escolas, nas universidades, onde ele está nos chamando para exercer a bondade, para exercer a compreensão, para exercer a misericórdia, para exercer o seu amor. Então, Maria Dolores fala assim, encontramos como abençoadas sugestões a prática da fraternidade nas mais diversas posições. Encontramos a figura do Divino Mestre a convidar-nos para os seus exemplos e ensinamentos, dentro de uma universalidade que nos fala constantemente aos corações. Então, aonde nós passamos na sociedade, num planeta de provas e expiações, ali tem um convite de Jesus, tem o retrato dele estampado, nos convidando
alguns momentos para nós perdoarmos, em alguns momentos para exercermos a bondade, em alguns momentos para exercermos a compreensão, em outros momentos para exercermos a misericórdia, em muitos e em todos os momentos para exercermos o amor, em alguns momentos para exercermos a caridade. Então, onde está Jesus? Jesus está em todos os lugares na nossa vida, nos convidando a uma reforma interior, a uma mudança interior. Nós desejamos muito uma vida nova, mas como nós podemos ter uma vida nova com comportamentos equivocados e velhos? Como nós podemos ter uma vida nova, uma vida melhor, se nós insistimos em alimentar o homem velho dentro de nós? Se nós ainda não conseguimos exercer de alguma forma, ainda que não seja de uma forma plena, mas de alguma forma o perdão para com aqueles que nós temos dificuldades. Como nós podemos querer uma vida nova se nós ainda não conseguimos exercer a compreensão com alguns companheiros que não pensam como nós? Como nós podemos querer um mundo melhor se nós ainda não abandonamos o homem velho que não deseja compreender e nem ter misericórdia com a conduta do homem transviado dentro das leis de Deus? Então, veja, é momento de renovação que Maria Dolores deixa para todos nós pensarmos, para nós refletirmos, onde está Jesus? Jesus está justamente ali, naquele momento em que nós temos que exercer os seus ensinamentos que estão embasados nas leis de Deus. Seus ensinamentos de perdão, de bondade, de compreensão e de misericórdia. É ali, naquele momento que nós precisamos exercer essas virtudes, é ali que se encontra nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho dos Humildes, um livrinho de Eliseu Rigonati, às vezes muito abandonado por nós, mas que ali guarda muitas lições preciosas, Eliseu Rigonati, ele vai falar um pouquinho dessa mensagem, dessa passagem ali, onde ele vai falar que no meio da desordem geral, que é o que a gente está vivendo, todos buscarão um recurso para se salvarem. Porque nós estamos vivendo, como eu disse para vocês inicialmente, um momento de inversão de valores, em que o amor, a caridade, o espiritualizar-se, o buscar Deus, está sendo muito pouco vivido para a massa. Pela massa está. Então, nesse momento, Eliseu Rigonati diz que no meio dessa desordem geral, todos buscarão um recurso para se salvarem. E então aparecerão muitos salvadores, muitas pessoas se vestindo, ou muitas correntes ideológicas, né, se vestindo de salvadores, com o único intuito de tirarem proveito de uma situação. É por isso que a gente vai ter que refletir se aquela religião, aquela corrente ideológica, aquela filosofia de vida que está se vestindo como salvadora, ela é salvadora, ela verdadeiramente está pregando o evangelho de Jesus, para que nós possamos verdadeiramente dirigir a nossa vida no momento de conflitos. E ele diz mais: os mais absurdos sistemas serão inventados para tirarem a humanidade do caos a que se precipitou. Todavia, os escolhidos, isto é, os espíritos evangelizados, não se enganarão, por uma razão muito simples, porque sabem que a salvação está no Evangelho, cujos preceitos deverão servir de base a toda reforma útil que se fizer nas instituições humanas. Então, toda reforma que aparecer dentro de uma instituição humana, a gente tem que perguntar se a reforma está embasada dentro dos ensinamentos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Não, não está. Então, não é reforma. É vida materialista como sempre nós vivemos. Então, é essa reflexão que a gente tem que ter hoje dentro da sociedade para nós podermos nos evangelizar, transformar o homem velho no homem novo e merecer ficar no planeta de regeneração. É trazer o evangelho para dentro de nós, para que ele saia de nós para a sociedade, para que nós possamos fazer a diferença numa sociedade e ajudar aos que vêm na retaguarda e trabalhar em prol ao mundo de regeneração ou ao mundo de transição.
Então, isso é o que esses trabalhadores, isso é o que Jesus espera de todos nós. Por isso ele diz, todavia os escolhidos, os espíritos evangelizados não se enganarão, por uma razão simples, porque sabem que a salvação está no Evangelho. Então, se nós vivermos o Evangelho, ele é um roteiro seguro. Por isso que nos foi oferecido, no Livro dos Espíritos, a questão 625, um modelo e guia, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós seguirmos nesse momento de conflito que nós estamos vivendo, o seu Evangelho, nós estaremos no caminho com toda certeza. Então, esse primeiro versículo, ele encerra um aviso aos homens para que eles se guardem, para que eles tenham reflexão, para que a gente reflita sobre tudo que nós estamos vivendo e que só há um jeito da gente poder ficar aqui. É vivendo a lei de amor, de justiça e de caridade que foi pregada por nosso Senhor Jesus Cristo. Qual o panorama hoje dessa sociedade que a gente está falando, que é uma sociedade de inversão de valores, que talvez alguns não compreendam muito bem essa inversão de valores que a gente está vivendo? E eu vou trazer um pouquinho de um sociólogo polonês, que eu gosto muito, da sua literatura. A gente tem que entender que o sociólogo não se mete com religião. Ele traça o perfil de uma sociedade de uma forma nua e crua, conforme ele está vendo, independente de qualquer ideologia religiosa. Esse sociólogo que eu sempre me refiro é o Zygmunt Bauman, que fala que a nossa sociedade de hoje, ele denomina essa sociedade de uma sociedade líquida. Ele diz que é uma sociedade com características marcantes, né, que tem, por fim útil, é uma sociedade consumista. E aí a gente tem que pensar e refletir, será que o que Zygmunt Bauman fala, que a característica dessa sociedade de hoje é uma sociedade líquida, e uma coisa líquida é uma coisa sem bases, é uma coisa sem estrutura, é uma coisa que flui o tempo todo, corre, passa, porque a água tem essa capacidade de fluir com rapidez, mas aquilo que passa, aquilo que não tem um embasamento, ele não nos deixa uma superfície para nós crescermos, e ao mesmo tempo, ele não, por ele passar pela sua fluidez, pela sua falta de consistência, ele não nos permite uma reflexão. Será que a sociedade hoje ela está assim? Ela é uma sociedade consumista, é uma sociedade em que todo mundo corre, que não tem tempo, que todo mundo busca informar-se, não formar, porque não dá tempo, então a gente só se informa das coisas que estão acontecendo e a gente não tem muito tempo para refletir? Porque essa é a característica que o Zygmunt Bauman deixa para nós dessa sociedade que ele denominou de uma sociedade líquida. Então a gente precisa começar a pensar e refletir. Ele diz assim, desse modo, podemos compreender de antemão que uma sociedade líquida é aquela cujas características representam maior volatilidade do que as anteriores a ela, como foi o caso da sociedade sólida forjada nos séculos XIV, XV, sendo seu apogeu no século XIX e XX. Então, ele está falando, será que essa é a característica da nossa sociedade? É uma reflexão que nós precisamos fazer. Ele diz que as principais características de uma sociedade líquida é a imprevisibilidade, tudo é imprevisível, tudo pode acontecer, né? Os indivíduos são meios e objetos para alcançar os fins, e será que nós somos assim? Nós viramos meios e objetos para alcançarmos os fins de alguém? Então, é uma sociedade imprevisível, é uma sociedade incerta, porque constantemente está trazendo novas informações e a gente nem começou ainda a digerir a primeira e já surgiu a segunda, a terceira e a quarta. Então, é uma sociedade incerta, né, tornando todas as relações de trabalho, de vida amorosa muito incerta, porque nada, a gente não cria raízes, a gente não tem valores, é tudo líquido. Será que nós somos assim? Será que esta sociedade, ela é uma sociedade assim? Ele diz também que é uma sociedade em constante movimento, nós estamos sempre nos movimentando, fazendo mil coisas, sem muito tempo para refletir sobre as coisas que nós estamos fazendo. É uma sociedade extremamente individualista, em busca de sucesso individual,
é uma sociedade de competição econômica. Então, uma sociedade de individualismo, ela já vai contra todos os preceitos do Evangelho de Jesus, que nos ensina a sermos fraternos, em crescermos juntos, não em competição, mas sim uma sociedade em cooperação. Esse sim é os ensinamentos de Jesus. Mas o que a gente quer saber é o seguinte: a nossa sociedade tem sido uma sociedade de individualismo, de busca de sucesso pessoal, de competição econômica? Né? Essa sociedade, ela tem sido uma sociedade de muito consumo? É uma outra coisa que a gente tem que pensar. Nós temos sido mobilizados por consumo? Quando nos faltam coisas dentro, a gente tem ido buscar fora, consumir para tentar tampar os nossos buracos interiores, os nossos vazios existenciais? Então ele diz que é uma sociedade consumista. Consome não só coisas, mas também pessoas. Por isso que as relações são muito frágeis. Qualquer coisa elas se rompem. Porque o importante é buscar sucesso na sociedade, é ter sucesso. É uma sociedade em que as pessoas valem por aquilo que elas possuem. E aí eu pergunto, nós estamos vivendo essa sociedade em que nós valemos por aquilo que nós possuímos? E mais ainda, uma pergunta: nós olhamos e rotulamos as pessoas, elas valem para nós por aquilo que elas possuem? Pelo último carro, pelo carro 0 quilômetro, pelo último celular, o último computador, a última roupa, a roupa da moda? Ou será que as pessoas valem por aquilo que elas são? Mas será que a sociedade está incutindo nós? Porque, segundo Zygmunt Bauman, essa sociedade que nós estamos vivendo, ela é desta maneira. Ela é dessa maneira. Então, dentro desse panorama que o Zygmunt Bauman hoje coloca para a gente precisa pensar: essa sociedade é um falso Cristo e um falso profeta, ou seus valores são valores reais que a traça e o ferrugem não corrompe? Qual é a característica da sociedade? E se são essas características da sociedade, como nos descreve Zygmunt Bauman, a reflexão é: nós estamos vivendo movimentados, mobilizados, direcionados por essa sociedade? E se estamos movimentados e mobilizados por essa sociedade? Se estamos, nós precisamos mudar os nossos conceitos para que nós possamos implantar o reino de Deus aqui na Terra. Então, isso é uma reflexão rápida, né? Para a gente ver que o Zygmunt Bauman diz que o ser humano pós-moderno substitui os sonhos pela vontade de consumo, a experiência pela flexibilidade das ações, e o futuro pelos prazeres do presente, a produção pela especulação banal e o conteúdo pela estética. Ele diz que essa é a nossa sociedade atual. E aí a gente tem que se perguntar: eu estou vivendo dessa forma? Porque essa forma não é a forma de vida proposta por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma sociedade de consumo, não é uma sociedade individualista. Jesus não pregou isso. Não é uma sociedade que só vive os prazeres materiais e esquece de buscar os prazeres espirituais. Então, essa é uma reflexão para a gente entender se a gente está se movimentando e mobilizando dentro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo ou dentro de uma sociedade materialista e acreditando que isso é o melhor para todos nós. E aí, continuando, vamos para o item 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E aí, como nos diz Eliseu Rigonati no Evangelho dos Humildes, ele coloca assim: com a rapidez de um relâmpago, o espiritismo se espalhou pelo mundo, despertando a atenção dos homens para o cristianismo puro, tal qual o fundou Cristo e seus apóstolos. Então, esse relâmpago será o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que trará a luz do Oriente ao Ocidente para todos nós. E isso será um sinal de que está próximo a vinda do Filho do Homem.
Mas a gente quer saber, será que Jesus virá pessoalmente ou essa vinda do Filho do Homem representa a vivência do seu evangelho aqui na Terra? É isso que nós precisamos entender quando a gente vai ler esse versículo 27. Será que ele vem pessoalmente? Será que ele precisa vir pessoalmente? E será que se ele vier pessoalmente vai resolver tudo isso? Ou será que será o seu evangelho que levará a luz do Ocidente ao Oriente e despertará as consciências para uma nova forma de viver que não seja essa da sociedade líquida, que é uma sociedade sem consistência, que tudo passa e tudo se perde, que são valores que a traça e o ferrugem não corrompem. Essa deve ser a nossa busca de reflexão. E aí nós vamos buscar um embasamento na Revista Espírita de 1868, de março, comentário sobre os Messias do Espiritismo, no item 2 especificamente, onde vai ser dito o seguinte: a instalação de uma nova doutrina chamada a regenerar o mundo não pode ser obra de um dia, e a vida de um homem não bastaria para isso. Então, duas coisas eles já estão deixando uma lógica para a gente. A instalação dessa doutrina chamada regenerar o mundo, desses conceitos embasados nas leis de Deus, não pode ser obra de um dia. Tem que ser obra de muitos dias. A Ana Motta colocou assim: caminha a humanidade, de passo de formiga e sem vontade. Acho que essa música é do Lulu Santos que canta, né? Mas a gente agora, né, Ana, tem que começar a caminhar, ainda que seja com os passos de formiga, mas com muita vontade, né? Ainda que a gente caminhe um pouco mais com passos pequenos, mas com muita força de vontade no nosso coração. Eu acho que esse é um caminho, né? Então, a instalação da doutrina de Jesus, chamada Regenerar o Mundo, não pode ser obra de um dia. Então, já está dizendo que... a Ana falou que sim, é do Lulu, obrigada. Vai ser obra de uma fase, não é de um dia, de um momento, mas de muitas e muitas décadas, né? E não pode, a vida de um único homem não bastaria para mudar tudo isso. Porque essa mudança tem que ser global no planeta Terra. Um homem só não poderia fazer toda essa mudança. E a Ana está falando assim, mas está caminhando. Isso aí, mesmo que for de formiga, mas se a gente caminhar com a vontade firme em levar amor, dignidade e senso moral para a humanidade, está valendo andar no passo de formiga. O que não pode andar é sem vontade, né? E aí a mensagem continua assim: primeiro é preciso elaborar os princípios, ou se quiser confeccionar o instrumento, depois limpar o terreno dos obstáculos e lançar os primeiros fundamentos. Que fariam esses espíritos na Terra durante o trabalho, de certo modo, material de limpeza? Sua vinda se consumiria nessa luta, se viesse um espírito, que teria que limpar, transformar tanta coisa, ele só estaria fazendo isso, né? Assim, eles virão mais utilmente quando a obra estiver elaborada e o terreno preparado. E a eles então incumbirá por a última demão ao edifício ao consolidar, numa palavra, fazer frutificar a árvore que tiver sido plantada. Mas enquanto espero, não estou inativo. Dirigem os trabalhadores, que virão primeiramente, que serão aqueles espíritos, né, os missionários e os espíritos superiores, né? Então ele continua: a encarnação não será, pois, senão uma fase de sua missão. Só o Espiritismo poderia fazer compreender a cooperação dos espíritos da erraticidade numa obra terrestre. Então, virão muitos espíritos em vários âmbitos da sociedade para limpar o terreno, para preparar, para ajudar as consciências a se abrirem, e finalmente, então, virão esses espíritos superiores, porque aí sim, o terreno preparado, eles poderão, com certeza, fazer muito mais coisas aqui na Terra do que fariam antes, né? Então a gente já vê que não é Jesus não virá pessoalmente, mas ele enviará no final os seus espíritos puros para consolidar a sua obra aqui na Terra. Então virão primeiro os espíritos que não serão puros, mas para limpar, para preparar todo o terreno, depois os espíritos puros farão que toda a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, que começou com a sua vinda, e que ela então se consolidará no momento da transição planetária.
A Tânia está colocando assim, o consumismo e o materialismo predominantes estão idiotizando os homens. É verdade, eu concordo com você plenamente. A gente já não pensa mais, né? Esse consumismo desenfreado não permite a gente fazer grandes reflexões. E a gente está tão materializado que a gente não consegue ver nada que não seja só a matéria. A gente está cego caminhando pela Terra. É muito o mito, né, da caverna de Platão, né? A gente, de Platão, de Sócrates e Platão, né? A gente está andando totalmente cegos pela vida. A Ana está colocando assim, ouvi hoje por Alexander Moreira, médico espírita, pesquisador da UFJF, que 50% da população mundial acredita na reencarnação. Isso é muito bom. Só acreditar não adianta, sabemos, mas é um começo de um novo olhar. Eu concordo. Porque só acreditar, às vezes, fica muito no campo da razão, né? Mas a gente precisa unir com o coração, porque se a gente, verdadeiramente, a gente sabe que a reencarnação existe, não é só uma crença, mas a gente tem certeza, a gente vai pisar aqui na Terra com mais cuidado. A gente vai ter mais amor nas nossas atitudes. Porque a gente sabe que se a gente semear cardos, a gente vai colher cardos. Então, a gente vai ter mais cuidado na hora de lidar com o próximo, de lidar com a natureza, de lidar com o planeta. Mas já é bom que 50%, né, já acreditando, já começa a despertar alguma coisa. Então, nesse 27 aqui, a gente vai ver que não vem Jesus pessoalmente, porque um homem só não poderia fazer tamanha transformação nesse momento da atualidade. Mas virão muitos espíritos, seus trabalhadores, inicialmente, preparar o terreno. Posteriormente, já no finalzinho, espíritos puros reencarnarão para que se consolide definitivamente o Evangelho na Terra. E aí, finalizando, nós vamos ter o 28, que fala assim, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Em Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, volume 7, ele diz que a águia é o símbolo da alma humana elevada à espiritualidade superior. Assim, as águias espirituais se reunirão onde houver homens encarnados e desencarnados, a fim de dar-lhes oportuna ajuda. Então, é preciso que as águias venham para ajudar a todos nós a abrirmos, né, esses espíritos superiores venham e possa ajudar a nós a abrirmos a nossa consciência, sairmos desse estado cadavérico, dessa morte para a vida espiritual, dessa morte para nosso religar com Deus, para a nossa comunhão definitiva com Deus. Então, esses espíritos virão, mas nós precisaremos ter olhos de ver e ouvidos para ouvir. E, finalmente, nesse versículo 28, Emmanuel, em Pão Nosso, no capítulo 38, intitulado Cadáveres, ele vai deixar assim para a gente. Apresentando a imagem do cadáver e das águias, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes que precisam recursos de combate à extensão das sombras em que se mergulham. Não se elimina os pântanos, atirando-lhes flores. Os corpos apodrecidos no campo atraem corvos que o devoram. Essa figura de alta significação simbólica é dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos de trabalho santificante. Vou ler de novo. Essa figura de alta exemplificação simbólica é dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante. E a última pergunta, que eu vou deixar para a reflexão de todos nós. Quais as sombras ou cadáveres que habitam dentro de mim que eu preciso trabalhar para que os ensinamentos do Cristo se façam em mim, para que eu possa verdadeiramente ficar no mundo de regeneração e contribuir para a implantação do mundo de regeneração? Então, essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Quais as sombras ou cadáveres que habitam dentro de mim e que precisam ser trabalhadas? Então, espero que tenha sido de proveito as reflexões. É claro que em 1 hora a gente só traz as reflexões mesmo. Tá? Muito obrigada a todos, muita paz, muito amor, muito Jesus nos nossos corações. Enir, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Muito elucidativo e faz com que a gente pense bastante, né? Porque
nós fazemos, porque a sociedade, né? Nós somos parte dela, né? Exato. Nós somos verdadeiramente parte da sociedade. Então não é algo fora, é algo nosso. Nós estamos inseridos nela e nós que construímos essa sociedade. Então é uma grande reflexão para a nossa semana aí, hoje domingo, né, iniciando nossa semana, que possamos trabalhar todos nós para que cada um de nós, se melhorando individualmente, a própria sociedade vai mudar por si só. Vou pedir a Enir, uma boa noite a todos vocês, né? Vou pedir a Enir para fazer a nossa prece de encerramento, para que possamos encerrar a nossa reunião de hoje. Enir, você pode, por favor? Posso sim. Muito obrigada, Patrícia, obrigada a todos, e que nós possamos nos fortalecer ainda mais com essa nossa prece final, mentalizando todo o nosso planeta Terra e todos os governantes do planeta Terra também, que é uma missão difícil e muitos deles falham, que nós não sejamos o dedo acusador, mas sejamos a mão estendida para ajudá-los, né? Senhor Deus, que é o nosso Pai, um Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, que é o nosso modelo e guia, nosso irmão maior, a nossa eterna gratidão. Que a nossa pequena prece final, Senhor, ela possa envolver todo o nosso planeta de muita força, fé e coragem, para que nós possamos encarar quem somos, trabalhar as nossas sombras e trazer uma forte contribuição nessa sociedade, para que todos nós possamos ser resgatados dos nossos próprios erros e alcançarmos a vivência plena do Evangelho aqui na Terra. Obrigada, Jesus, por tantos ensinamentos que deixou para nós, por tantos subsídios, por tanto consolo, por tanta força, por tanta fé, por tanta resignação. Que a tua paz e teu amor, Senhor, permaneça dentro dos nossos corações, hoje, agora e sempre. Muito obrigada. Obrigada a todos. Muito obrigada. Gente, muito obrigada. Uma ótima noite para vocês. O Marco Mota deixou aqui: a sociedade segue sendo renovada. Peraí. Tu lê, Enir, que eu não... Sendo renovada todos os dias. Vêm uns, vão outros, mas os que vêm são muito melhores em espíritos. E que nós possamos, quando a gente for, voltar também bem melhores. É o meu desejo sincero, né? Que nós possamos voltar bem melhores e deixar nossa contribuição. Obrigada, Marco, por sua contribuição aí para nós. Muito obrigada, uma boa noite para vocês, gente. Fiquem com Deus.